aula passada, aqui a gente tem a pergunta da lista, né, que é para resolver derivações de maneira mais simples, todas elas são derivadas da soma, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente pode fazer parcialmente cada uma delas, né? E somar tudo no final. Então, aqui para derivar a nossa f de x, a notação vai ser f' de x. E aqui, como a gente está lidando, né, com potências, nós vamos aplicar a regra da potência, né, que é o que? É descer essa potência multiplicando, né, o coeficiente acompanha x, e diminuir um aqui na potência. Então, aqui vai ficar 6 vezes 2, que é 12. Então, 12x, e aqui eu vou diminuir 1. Se era x à sexta, vai passar a ser x à quinta. Aqui da mesma maneira. Então, vai ficar 10 vezes 4, que é 40. 40x era elevado à quarta, agora vai ser elevado ao cubo, né? Aqui, da mesma forma, 3x ao cubo, então vai ficar 3 vezes 3, que é 9, então 9x. Aqui eu diminuo 1, será x ao cubo, fica x ao quadrado. Aqui, menos 11x, então vai ficar 2 vezes 11, 22, então menos 22. X era ao quadrado, agora fica somente x. E a derivada da constante, né, já que o número 3 é uma constante, ele é zero, né? Então, ele já sai fora aí para a gente. Então, a letra A está respondida. Tá beleza aí? Tá? Tá de boa? Pode seguir. Na letra B, a gente tem uma função trigonométrica, né? A g de x nossa é a tangente de x mais o seno de x. A gente tem uma tabelinha que dá para decorar tranquilamente, né, quais são essas funções trigonométricas e as suas derivadas. Então, a nossa g de x, que vai ser a nossa derivada, também é uma soma. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da tangente, ela é a secante ao quadrado de x. Enquanto a derivada do seno é o cosseno de x. Para a gente recordar, né, sempre que quiser recordar as funções seno e cosseno, a gente pode trazer aqui, ó, seno menos seno. Então, ó, é como se fosse uma coordenada cartesiana, né? Ou seja, trigonométrica. Então, aqui, seno menos seno. Aqui, menos cosseno, o quadrante esquerdo, e cosseno, o quadrante direito. E o sentido aqui sempre vai ser o sentido horário. Então, a derivada do seno é cosseno, a do cosseno é menos seno, a do menos seno é menos cosseno, e a do menos cosseno é seno. Então, é sempre nessa ordem. Aqui a gente tem, na h de x, a gente tem um exponencial e um logaritmo natural, que é uma ln, né? Então, são outras propriedades. Então, aqui, o nosso h' de x, né, que vai ser a nossa derivada, né, da nossa h de x, e elevado a x está multiplicado por uma constante. Então, ela vai continuar acompanhando ele. Então, vai ficar 12. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Nós só vamos mexer em alguma coisa aqui quando tiver um sinal negativo, né? Ou uma constante acompanhando esse x, mas como não tem, então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de x quadrado, nós já sabemos, então, vai descer esse 2 aqui, né? Então, 2 vezes 1, que está acompanhando x, então vai ficar 2x. 2x quadrado, diminui 1, vai ficar simplesmente x. E a derivada do ln de x, ela é 1 sobre x. Então, aqui a gente tem, né, a derivação da nossa h de x. Beleza? Agora dá um pausa. Pessoal? Sim? Pode ir. Aqui na 2, aqui trazendo os resultados da 1, né, de uma maneira um pouco mais resumida, para ter uma questão de espaço melhor. A gente vai precisar das derivadas que a gente calculou aqui na número 1. Aqui a gente tem um produto da nossa f de x pela g de x e a gente quer derivar esse produto. Então, aqui a gente vai aplicar a regra do produto. Pela regra do produto, nós vamos ter, então, que a derivada da primeira, quem que é a primeira? A f de x. Então, eu quero saber a f' de x. Vezes a segunda, que é quem? A g de x, sem derivar. Mais a primeira, né, que é a nossa f de x, vezes a derivada da segunda, que é a nossa g' de x. Aqui agora, pessoal, a gente tem uma receita de bolo, né, para aplicar a propriedade. Por quê?
A nossa f' de x a gente já tem quanto que ela deu? 12x à quinta mais 40x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 22x. Então, no lugar desse f' de x aqui, nós vamos colocar essa expressão toda. Na g de x, é a nossa função g de x sem derivado. Tangente mais seno. Enquanto aqui a f de x vai ser a minha f sem derivada, né, que é 2x à sexta, mais 10x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 3. E a minha g de x vai ser a minha derivada da g de x, que é a secante ao quadrado de x, mais o cosseno de x. Então, aqui, se a gente tiver uma questão dessa magnitude, é importante a gente perceber que a gente já fez a derivada antes e isso tem um risco, né? Porque como a questão 1 vai responder a questão 2, se a gente errar alguma coisa na questão 1, algum detalhe pequeno que seja, a gente erra toda essa derivação, né? Nós vamos só substituir as derivadas que já foram feitas na questão do passo anterior. Então, aqui vai ficar, né? Como que está a f' de x, né? A f' de x ali, então, é 12x à quinta mais 40x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 22x. Isso aqui é o primeiro termo aqui, né? Vezes a nossa g de x, que é quem? A g de x sem derivar é tangente mais seno, né? Então, ó, tangente de x mais seno de x. Beleza. Agora eu vou somar isso com a minha f de x, sem derivada. Isso aqui na folha vai dar cozinha tranquilamente. Então vai ficar aí a minha f de x sem derivada. 2x à sexta mais 10x à quarta mais 3x ao cubo menos 11x quadrado mais 3. E tudo isso aqui vezes a derivada da segunda, né? Quem que é a segunda? É a nossa g de x, que é a secante ao quadrado mais o cosseno. Então vai ficar, ó, secante ao quadrado de x mais o cosseno de x. E pronto. Só isso. Só isso, só esse tantão de coisa aqui. Pessoal, daria para expandir, daria para simplificar, daria para fazer alguma coisa? Daria, mas se a gente for tentar fazer isso na hora de prova, às vezes você já fez certo, mas vai se induzir ao erro. Então, como o intuito aqui não é esse, né, a gente não tem a necessidade de ficar expandindo ou simplificando, porque essa já é a resposta final, né? Na letra B da 2, a gente tem, então, também a regra do produto. Ó. Tem um produto da minha função g de x pela h de x, e eu quero derivar esse produto. Então, é a regra do produto do mesmo jeito. Então, aqui, como que vai ficar? A derivada da primeira, quem que é a primeira nesse caso aqui? A g de x. Então, ó, a g de x derivada. Vezes a segunda, que é quem? A h de x. Mais a primeira, que é quem? G de x vezes a derivada da segunda, que é a h de x. Derivada. Então, aqui eu tenho a minha sequência já montada, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu já tenho essas derivadas prontas, né? Eu vou substituir cada uma delas. Então, a minha derivada da g de x é quem? É a secante ao quadrado de x mais o cosseno de x. Então, isso aqui vezes a minha segunda. Quem que é a minha segunda? É a h de x sem derivada. Então, ó, a h de x é quem? É 12 elevado a x mais x ao quadrado mais ln de x. Agora vamos para outra parte, né? A parte após a ação. Mais a g de x. Quem que é a g de x? Tangente mais seno. Então, ó, tangente de x mais seno de x.
vezes a derivada da segunda, né, que é a nossa derivada da h de x, que é 12 elevado a x, mais 2x mais função de x. Então, vezes a derivada da segunda ali, que é 12 elevado a x, mais 2x mais 1 sobre x. Uma curiosidade que pode ser até que alguém já tenha visto, né, e foi perguntado, isso aqui, ó, 12exp x entre parênteses e 12e elevado a x são a mesma coisa, escritas de maneira diferente, tá? Então, inclusive, lá na calculadora a gente tem essa expressão aqui que aparece na calculadora, né? Então, em alguns marcas de científico, e essa expressão normalmente é usada quando você não consegue colocar o item aqui sobrescrito, né? Então, para colocar tudo numa linha. Então, isso e isso é a mesma coisa, tá? Então, aqui está a joia a resolução do item B, da questão 2. Na letra C, a gente tem, né, um quociente, ou seja, né, uma divisão de uma função pela outra. E essa expressão aqui, d sobre dx, ela significa o quê? Que eu quero a derivada dessa função em relação a x. Então, eu vou derivar, né, o quociente de duas funções. A regra do quociente ela é parecida com a regra do produto, né, com algumas táticas invertidas ali. Como que é? Ela é a derivada da de cima, né? E aqui a nossa f de x, vezes a de baixo, que é a nossa g de x, menos, agora que não é mais, é menos, a de cima, sem derivada, vezes a derivada da de baixo, que é a g de x, sobre o quadrado da de baixo. G de x ao quadrado. Então, é basicamente isso, né? Então, ó, o que muda do produto para o quociente? Eu tenho, né, vou ter o produto pela diferença aqui, né, da primeira derivada vezes a segunda sem derivada, menos a primeira sem derivada vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, né? Então, aqui a gente vai aplicar, né, todas essas situações aqui, sabendo que a gente já conhece as derivadas e as funções. Então, aqui, como que vai ficar? A nossa derivada em relação a x, da f de x sobre a g de x, vai ficar. Então, quem que é a minha derivada da f de x? Então, a derivada da f de x é isso aqui, né? 12x à quinta mais 40x ao cubo mais 9x quadrado menos 22x. Esse é o primeiro passo, né? Vezes a segunda. Quem que é a segunda? Tangente mais seno. Então, a segunda aí, ó, a parênteses aqui separado. Tangente de x mais seno de x. Menos a primeira. Quem que é a primeira? 2x à sexta mais 10x à quarta mais 3x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 3. Então, essa é a primeira sem derivada. Vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada da segunda? A derivada da segunda é a secante ao quadrado de x vezes mais, né? Mais o cosseno de x. É isso. Tudo isso aqui dividido, né, sobre o quadrado da de baixo. Quem que é a de baixo? É a nossa g de x. Então, a nossa g de x ali, ó, é tangente de x mais seno de x. Então, é isso aqui, né, na nossa divisão. Está resolvido o item C da questão 2. Pessoal, então aqui a gente tem mais um de regra do quociente, né? Então, eu quero a derivada em relação a x, né? Da nossa g de x sobre a h de x. Então, eu tenho as duas funções aí. Então, aqui, da mesma forma que vamos aplicar a regra do quociente, vai ser a derivada da de cima, no nosso caso aqui a de cima é a g de x, vezes a de baixo, que é a h de x,
menos a de cima, que é a g de x, vezes a derivada de baixo, que é h de x. Tudo isso aqui sobre a de baixo, né, que é a nossa h de x, ao quadrado. Vou levar isso aqui ao quadrado. Então, como que ficaria ali, né? Então, aqui a derivada em relação a x de g de x sobre h de x vai ser. Então, a minha derivada da g de x é a secante ao quadrado de x. Mais o cosseno de x. Vezes a h de x. Quem que é a h de x? 12 elevado a x, mais x ao quadrado mais ln de x. Então, aqui, 12 e elevado a x, mais x ao quadrado, mais ln de x, menos a de cima, né? A nossa primeira ali, que é a g de x. Quem que é a g de x? É a tangente mais o seno. Então, a tangente de x mais o seno de x, vezes a de baixo, né, derivada, que vai ser 12 e elevado a x, mais 2x, mais 1 sobre x. Tudo isso aqui vai dividir o quadrado da de baixo, que é a nossa h de x. Tem que é h de x, então, a h de x é 12 e elevado a x, mais x ao quadrado, mais o ln de x elevado ao quadrado. E assim está resolvido a letra D da vez. Nessa aqui a gente tem uma composta onde eu tenho a minha F e eu quero aplicar a F com algo que está dentro, né? E eu quero derivado por isso. Então aqui eu vou usar a regra da cadeia. Como que funciona a regra da cadeia? Eu tenho uma função dentro e uma função fora, né? A minha função fora está definida aqui, ó. 2x à sexta, mais 10x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 3. E eu tenho a derivada dela também. E o seno de x eu também sei qual que é a derivada dele, né? Então, aqui não é uma f de uma g de x ou uma f de uma h de x. É a f do seno de x. Então, como que vai ficar essa derivação aqui? Vai ficar da seguinte maneira. É a derivada da de fora. A regra da cadeia funciona assim. Então, é como se a gente tivesse um recheio para a nossa função, né? Então, o de fora é a minha f' de x, né? Vezes a derivada da de dentro, né? Que seria a derivada do nosso recheio aí, né? Então, qual que é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ser a derivada da f de x vezes o cosseno de x. E assim a gente consegue derivar. Então, como que vai ficar isso, né? Então, a f do seno de x derivada vai ficar o seguinte, é só eu substituir, então, ó, a minha f' de x, né, que é a minha derivada que eu já conheci ali na minha, e multiplicar ela por cosseno de x. Então, vai ficar da seguinte maneira. Como que é, então, a minha f' de x? É só substituir, então vai ficar 12x à quinta, mais 40x ao cubo, mais 9x ao quadrado, menos 22x. Agora eu posso atribuir um parênteses aqui, né? Já vou multiplicar tudo isso aqui por cosseno de x. Eu poderia ter colocado o cosseno de x em começo, aqui multiplicando, poderia, porque a ordem de fatores não altera o produto, né? Então aqui está a nossa derivação por regra da cadeia. Beleza? Aplicar. A gente vai aplicar de novo que a regra da cadeia, né, onde a gente tem a de fora, que é a h de x, e dentro a gente tem a f de x.
Como que vai ficar aqui, então, essa regra? Então, vai ficar a derivada da de fora. Quem que é a de fora, então? Ó, vai ser a minha h de x aplicada na f de x, né, definida na f de x. Eu vou derivar ele, depois de derivada, eu vou substituir a f de x dentro, né, vezes a derivada da de dentro, que é quem? A minha f em de x. A gente pode imaginar que isso aqui é muito simples, né? Mas quando a gente olha para o tamanho que são essas funções, né, e como que a gente vai atribuir, aqui no caso a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai pegar a h' de x, certo? Que é essa aqui, né? 12 elevado a x, mais 2x mais 1 sobre x, e em todo lugar dela que tem x, eu vou substituir pelo valor da f de x inteira. Então isso aqui vai dar uma expressão muito grande. Então, aqui, como que vai ficar? Como que é a minha h' de x? Vai ficar 12 elevado a f de x, né? Quem que é a f de x? É tudo aquilo ali. 12, 2x a sexta, mais 10x a quarta, mais 3x ao cubo, menos 11x quadrado, mais 3. Certo? Então, tudo isso aqui é a potência do E aqui, ó. Então, isso aqui está elevado ao E. E elevado a tudo isso. Certo? É a primeira partezinha que eu fiz, né? Mais 2x, né? Então, mais 2x vai ficar como? Duas vezes a f de x todinha de novo. Então, o que que ela é? 12x a quinta. Não, perdão. A f de x, né? Não a f. Então, ó, 2x a sexta, mais 10x a quarta, mais 3x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 3. Então, aqui eu fiz a segunda parte, né, da minha h' de x. E aqui, mais 1 sobre x. Então, no lugar do x, o que é que vem? A f de x todinha de novo. Então, aqui vai vir, ó, 2x a sexta, mais 10x a quarta, mais 3x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 3. Então, aqui eu tenho a primeira expressão ali da h' de x completa. E agora eu tenho que multiplicar, né? Aqui eu fiz só essa parte. Agora eu tenho que multiplicar isso pela derivada da f de x, que é essa expressão aqui, né? Então, eu vou multiplicar isso pela minha f' de x. Eu vou separar aqui por colchete, né? Porque ficou uma expressão muito grande. Então, aqui, e o produto aqui, ele vai continuar pela derivada, né, da f de x, que vai ser quem, né? Vai ser 12x à quinta, mais 40x ao cubo, mais, tem que passar para a linha de baixo aqui, né? 9x ao quadrado, menos 22x. E está feito. Guilherme, a número 3, ela pede para calcular a derivada pela regra da derivação implícita, né? Então, ele está definindo aí que a nossa função é y, que é igual a y de x, significa que y está em função de x, né? Mas não tem como a gente derivar as duas variáveis de uma vez. Então, a gente vai derivar uma e a outra vai ficar, né, como se fosse subliminar aqui dentro, né? E a gente vai manipular a igualdade para encontrar qual que é a derivada dela. Então, aqui, ó, como que a gente faz? A gente deriva os dois lados da igualdade. Então, eu vou derivar esse lado e vou derivar esse lado. Então, o primeiro passo é esse. E aí, aqui, a gente tem duas propriedades, né? A gente tem uma soma e tem um produto. Então, pelo produto, a gente vai aplicar a regra do produto e pela soma, né, a gente vai só somar as duas derivadas, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui, como que eu derivo isso aqui, já que eu tenho duas variáveis, né, eu só posso derivar explicitamente o x. Então, qual que é a derivada do x nesse caso aqui? A derivada do x vai ser 1, né, já que a potência aqui é 1,
vai descer 1, né? Então fica isso aqui, ó. 1 que multiplica x elevado a zero, né? Isso aqui vai dar 1, porque todo valor elevado a zero dá 1. Vezes, né? A segunda, já que aqui é a derivada da primeira, né? Vezes a segunda, que é o y ao cubo, mais a primeira, né? Quem que é a primeira? É o x, vezes a derivada da segunda. Aí aqui agora, aqui está, né, a dica de ouro. Quando a gente está derivando, fazendo derivação implícita, a gente vai derivar pela regra que a gente conhece normal, tá? Então aqui, como que a gente derivaria y ao cubo? Ficaria 3y ao quadrado, né? Eu desço 3 multiplicando, certo? E vou tirar 1 lá em cima, da potência. Então, 3y ao quadrado eu derivei. E junto com isso, eu vou fazer um produto aqui, ó, de y', que é a minha derivada do y. Então, significa que eu estou derivando em relação a x, mas eu derivei o y aqui também. Então, isso aqui ficou implícito, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer uma derivada implícita, a variável que estiver sendo expressada como implícita, você vai derivar ela pela regra, mas junto com aquela derivada, você vai fazer um produto daquela derivada, da expressão da derivada, que é y'. Então, é isso. Basicamente, é isso. Pronto, resolvemos a derivada desse, né? Então, agora nós vamos somar com a outra. A outra aqui é quem? É x ao cubo y, né? Então, como que ela vai ficar? Derivada da primeira. Qual que é a derivada da primeira aqui, ó? Se é x ao cubo, vai descer o 3 aqui, então vai ficar 3x, vou descontar uma potência. Se era 3, vai ficar 2, 3x quadrado, né? Vezes a segunda. Quem que é a segunda? O y, né? Mais a primeira, quem que é a primeira? X ao cubo. Vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de y aqui? A derivada de y, ela vai ser 1, né? Vou tomar o 1, e aí eu vou levar o y a zero. Então, ela daria o 1. Então, fica isso aqui, ó. Y elevado a zero, certo? Estou fazendo isso para a gente poder eliminar na próxima etapa. Então, aqui da mesma maneira, eu derivei implicitamente o y, então eu vou multiplicar a derivada que eu já tinha feito, pela regra que eu conheço, por y', né? Já que é uma derivada implícita. E do outro lado da igualdade, eu tenho 5. 5 é constante, a derivada da constante é zero. Então, é basicamente isso. Então, aqui, 1 vezes x elevado a zero dá 1, né? Então, o que sobrou aqui? Y ao cubo. Aqui eu posso reorganizar, né, trazendo 3 para cá, então 3 vezes x vezes y ao quadrado vezes y' vai ficar 3x y ao quadrado y'. Aqui eu tenho, né, a minha expressão. Aqui é 3x ao quadrado y mais x ao cubo y elevado a zero é 1, né? Então 1 vezes isso vai dar a mesma coisa. Então, sobrou aqui o y'. Tudo isso aqui igualado a zero. Agora, eu vou deixar de um lado da igualdade só as expressões que contêm o y', que eu posso isolar ele e encontrar o valor dele. Então, aqui, ó, vamos deixar só elas desse lado. Então, ó, 3x y ao quadrado y', e a outra aqui que é mais x ao cubo y', né? Agora, o restante eu vou levar para o outro lado da igualdade, que são as outras expressões que sobraram, né? Então, aqui o y ao cubo, ele vai para lá, ele vai negativo, né? E qual outra expressão que eu tenho? O x quadrado y, que também está positivo e vem negativo. Então, fica 3x quadrado y negativo. Agora, para eu poder isolar aqui o meu y', que é o que eu quero descobrir, eu posso fazer uma fatoração, né? Eu posso colocar fator comum em evidência aqui. Como ele está nos dois termos, então eu vou colocar em evidência o y' aqui, e dentro do parênteses eu vou colocar o restante da expressão sem ele, né? Então eu vou tirar ele fora aqui, né? Para pôr dentro do parênteses. Então o que sobrou desse? 3xy ao quadrado. Mais. E o que sobrou desse? X ao cubo. Então, a gente tem aqui a nossa expressão fatorada. Do outro lado da igualdade, eu vou ter a mesma coisa, que é menos y ao cubo, menos 3x ao quadrado y. Agora que eu descobri esse y', eu vou só passar dividindo essa expressão toda, né? Que eu tô, o y' multiplica essa expressão toda, então eu posso passar ela todinha desse jeito, né? Dividindo do outro lado da igualdade. Então, aqui no numerador, né?
menos y ao cubo menos 3x ao quadrado y. E aí aqui, ó, que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar 3xy ao quadrado mais x ao cubo. E pronto, terminou. Nós vamos aplicar de novo, né, a regra da derivação implícita, só que esse item aqui ele tem um outro problema, né? Nós temos o cosseno aqui, né, que está relacionado a uma função, e dentro dele a gente tem outra, né? Então a gente vai aplicar a regra da cadeia, que a gente tem uma de fora e tem outra de dentro, né? Então aqui do mesmo jeito, tem a de fora e tem a de dentro. Então, como que vai ficar isso aqui, né? Então eu tenho que fazer a derivada de fora vezes a derivada de dentro. E aí, a de dentro aqui eu vou derivar ela implicitamente. Então, quem que é a de fora? A de fora é o cosseno, né? Então, como que vai ficar a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de quanto? De xy ao quadrado, certo? Vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? A de dentro é quem, na verdade, né? É xy ao quadrado. Então, como que vai ficar a de dentro? A de dentro vai ficar o seguinte, ó. A de dentro é um produto, não é? Então, nós vamos aplicar a regra do produto. Derivada da primeira. Quem que é a derivada da primeira? 1, né? Vezes a segunda, que é quem? Y ao quadrado. Então, ó, y ao quadrado. Mais a primeira, que é quem? X. Vezes a derivada da segunda, que é quem? 2y vezes y'. Porque eu derivei em relação ao y, né? Então, eu desci o 2 aqui, né? Então, ficou 2y, derivei normal, igual a gente conhece. E depois eu multiplico por y', sinalizando aqui que eu derivei implicitamente, né? O y em relação a x. E de lá da igualdade, eu vou fazer a mesma coisa, né? A derivada de fora, quem que é a de fora? É o seno. Então, qual que é a derivada do seno? O cosseno. Cosseno de quem? De x ao quadrado y. Vezes a derivada de dentro. Então, quem que é a derivada de dentro? A derivada de dentro vai ser um produto. Aqui tá caindo o reflexo ou não? Tá não, ele tá mais para baixo agora. Tá. Então, como que vai ficar aqui, né? Vai ficar o produto, né? A regra do produto, que vai ser a minha derivada de dentro. Então, ó, derivada da primeira. Quem que é a primeira? X ao quadrado. Então, a derivada vai ficar 2x, né? Desci o 2, diminui 1, vezes a segunda, que é y, mais a primeira, que é quem? X ao quadrado. Vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada de y? É 1, né? Então, vai ser 1, então nem preciso colocar. E aí eu tenho que lembrar de multiplicar isso aqui por y', que vai simbolizar para mim que eu derivei essa parte ali implicitamente. Então, só recapitulando. O y' ele aparece quando eu estou derivando o y, tá? Então, aqui no caso, eu não derivei o y, porque aqui era vezes a segunda. Então, a derivada da primeira, 2x. Vezes a segunda, sem derivar. Então, aqui ele não foi derivado. Mais a primeira, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada da segunda? É 1. Então, eu posso omitir esse 1 aqui, porque 1 vezes isso vai dar na mesma coisa, né? E aí, eu não posso esquecer de colocar essa notação aqui do y', dizendo que eu derivei o y em relação a x. Certo? Agora é só reorganizar tudo isso aqui. Reorganizando aqui, né, a gente precisa expandir isso. Então, aqui vai ficar menos seno de x y ao quadrado. Aqui vai ficar y ao quadrado. Aqui reorganizando vai ficar 2x y'. Aqui vai ficar cosseno de x ao quadrado y vezes 2x y mais x ao quadrado y'. Como aqui a gente percebe, né, que está tendo um produto, né, entre as partes, para eu conseguir isolar só a parte que eu quero, que é do y', eu vou precisar expandir isso aqui usando aquela regrinha da distributiva, né?
que alguns conhecem aí como chuveirinho. Então, eu vou pegar o menos seno de xy ao quadrado e vou multiplicar pelos dois termos aqui, para eu conseguir eliminar esse produto. Então, aqui vai ficar menos seno de xy ao quadrado vezes y ao quadrado, né? Então, vai ficar menos seno de xy ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Isso vezes isso, né? O primeiro termo aqui vezes o primeiro termo. Agora, esse termo vezes esse termo, como que vai ficar, né? Menos com mais vai dar menos, né? E seno de xy ao quadrado vezes 2xy, y'. Então, vai ficar 2 seno de x, y ao quadrado, y'. Ou poderia colocar tudo junto, que a ordem dos fatores aqui não altera, né? Deixa eu fazer isso. Vai ficar, então, seno de xy ao quadrado, né? Vezes o outro termo todo, que vai ficar 2x, y'. Só a forma de organizar aqui já manda muita coisa, né? Do outro lado, eu vou expandir também. Então, eu vou multiplicar o cosseno de xy por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar aqui. Cosseno de xy vezes 2xy, então vai ficar 2xy cosseno de x ao quadrado y. E aqui, cosseno de x ao quadrado y vezes x ao quadrado y', vai ficar, então, mais, né? Que aqui mais com mais vai dar mais. X ao quadrado, y' do cosseno de x ao quadrado, y. Então, a única coisa que eu fiz foi fazer um chuveirinho, né? Aquela distributiva que a gente está acostumado. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar, né, os termos que tem y' de um lado da igualdade e os que não tem do outro lado. Então, vai ficar desse lado aqui o menos seno de x, y ao quadrado, 2x, y'. E eu vou trazer de lá para cá, né? Tá positivo lá, aquela expressão toda, ela vem negativa para cá. X ao quadrado, y', cosseno de x ao quadrado y. E aí aqui o que sobrou, né? 2xy cosseno de x ao quadrado y. E eu vou trazer de lá, né, que está negativa, ela vai vir positiva, vai vir então aqui mais o seno de x y ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, mais o seno de x y ao quadrado, y ao quadrado. Então, é isso, a gente já isolou, né? Então, agora, para descobrir o nosso y', a gente precisa fatorar ele, né? Então, vou colocar ele em evidência. Então, y', aqui então vai ficar, né? O que sobrou dessa, né? Tudo menos o y'. Então, vai ficar menos seno de x, y ao quadrado, 2xy. Poderia colocar o contrário também, né? 2xy de menos seno de xy ao quadrado. Mas assim não tem problema. Menos, né? E aí aqui toda essa expressão menos o y'. Então vai ficar x quadrado cosseno de x ao quadrado y. Tudo isso aqui, né, está em evidência para o y' ficar isolado. E aí de cá repete toda a expressão, 2xy cosseno de x ao quadrado y mais o seno de x, y ao quadrado, y ao quadrado. Agora é só isolar, né? Então o y' vai ficar igual, né, àquela expressão toda lá, 2xy cosseno de x ao quadrado y mais o seno
de x, y ao quadrado, y ao quadrado. Tudo isso aqui dividido pelo que está multiplicando, né? Então, o que está multiplicando o y' vai passar de lado da igualdade, vai dividindo. Então, vai ficar menos seno de x, y ao quadrado, 2xy, menos x quadrado cosseno de x ao quadrado, y. E pronto. Só isso.